A todos aqui presentes, um feliz sábado, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que dos céus ilumine nossa mente e nosso coração. Como já foi dito, meu nome é Estélio Ronald, conheço muitos aqui, mas nem todos me conhecem. Graças a Deus sou casado, meninas, não me olhem com outros olhos, certo? Infelizmente a esposa e os filhos não vieram. A esposa amanheceu com problema de saúde e resolveram ir à igreja de Monte Castelo por ser mais perto, dá para ir até andando. Mas aqui estamos, já pregamos outras vezes nesta igreja, dia de quarta, domingo, em semana de oração, e hoje pela primeira vez em um sábado. E neste momento convido a todos a abrirem vossas Bíblias no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 15. É uma história bastante conhecida, acredito eu, de todos nós. É uma história que já foi pregada em muitos púlpitos, acredito que aqui neste mesmo também. Mas hoje vamos olhar alguns pontos sobre essa história. Mateus capítulo 15. Oremos a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos, te agradecemos porque entramos mais uma vez no estudo da Tua Palavra. Envolve-nos com Teu Espírito Santo, fazendo com que nossa mente e nosso coração sejam abertos e preparados para a Tua mensagem desta manhã. Fazei com que eu, Senhor Deus, fique calado e fale Teu Espírito Santo à Tua igreja. Oramos em Jesus. Amém. Livro de Mateus, capítulo 15, o verso 21 em diante diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas circunvizinhas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está terrivelmente endemoniada. Paremos aqui no momento. Sempre que vamos ler a Bíblia, nós temos que adquirir o costume de ir nos detalhes, nos pormenores. Caso contrário, vamos perder grandes significados do texto. Esta mesma história na versão de Marcos, lá no livro de Marcos capítulo 7, o verso 26, diz uma coisa que não tem na versão de Mateus. Diz que ela era grega. E Estélio, o que tem a ver ela ser grega com a história? Aí que está a questão, tem tudo a ver. Quando olhamos a religião dos gregos naquela época, acrescenta muito nessa história. Os gregos não acreditavam em Deus. Essa história de fé para eles não tinha fundamento, não tinha base. A crença deles era em algo que possa se pegar, em algo que possa se ver, nisso eu posso crer. Era assim que eles pensavam. Então a primeira coisa que eu vejo nesta mulher grega, quando ela vai ter com Jesus, é que o primeiro desafio que ela teve que vencer foi todo um ensino de uma nação. Tudo porque queria a solução para o seu problema. O segundo problema que eu vejo nessa história, que a mulher apresenta também a solução. Ela tinha o problema na sua família, na sua casa. E naqueles tempos, uma mulher buscar um homem para resolver os problemas era normal, sim ou não? Mas na história é uma mulher. Cadê o marido? Aonde está o marido? Provavelmente em casa, porque não acreditava no milagre, não acreditava na cura. A mulher então venceu todo o ensino de uma nação, venceu até a descrença do marido, e aquilo que não era possível para ela, por ser mulher, ela vai e faz. Lição para nós. Eu quero acreditar que, assim como eu, todos aqui temos nossos problemas, lutas, dificuldades, batalhas, diariamente.
Mas a primeira lição que fica na história desta mulher é que não adianta ficar em casa parado, esperando que a solução caia do céu. Não adianta ficar parado só reclamando e reclamando. Certa vez, no sábado de noite, em uma das igrejas, eu sempre gosto de deixar meu número de telefone nas igrejas onde vou fazer sermão. E não foi diferente uma igreja, Jardim Fluminense, se me falha a memória. Peguei o número de telefone de uma irmã, e eu sempre peço a Deus: Senhor, que eu não telefone para quem eu quero, mas que eu telefone para quem precisa. E naquela noite telefonei. Perguntei pela irmã: não, ela está aqui na casa vizinha, vou chamá-la. Quando aquela irmã chegou: oi, meu irmão, desculpe a demora. Eu estava conversando com a minha vizinha, e abre aqui um parêntese, que não era adventista. Eu estava conversando com a minha vizinha, e estava falando dos meus problemas, das minhas dificuldades, das lutas que eu estou passando. Eu digo: é mesmo, irmã? E a senhora falou de Deus para ela? Não. Como que ela então vai acreditar em Deus se a senhora só está levando seus problemas? No que essa sua vizinha vai acreditar? No que ela vai pensar? Até porque lá em Romanos capítulo 10, o verso 17, diz assim: a fé vem pelo quê? E o ouvir o quê? Mas se a pessoa só fica levando os problemas, só falando as dificuldades, o ouvinte vai acreditar em quê? Em Deus? O interessante é que ela era a crente, a evangélica, a adventista do sétimo dia. No mínimo, é um ponto para se pensar. Se tivermos os problemas e lutas, eu creio que temos, não adianta ficar só reclamando, temos que ir atrás e resolver. Chega de ficar na zona de conforto. A pessoa que perde muito tempo reclamando, perde muito tempo para poder agir. Vou dar um exemplo. Tem alguém aqui procurando, que esteja desempregado procurando emprego? Tem? Vi algumas mãos, não vi? Ok. Se eu disser para vocês que Deus já tem um emprego para vocês, vocês acreditam? Sim ou não? Aqueles que levantaram a mão, se acreditarem no que eu estou dizendo, levante a mão. Acredito? Agora vocês acreditam que dentro de 2 semanas vocês conseguem esse emprego? Vocês acreditam? Pois a primeira coisa que façam depois de acreditar, vão atrás. Leva currículo. Para dessa história de ficar só esperando. Estélio, tu está sendo muito atrevido em dizer isso. Tu não tem nem emprego para oferecer e fica dizendo isso. Realmente eu sou atrevido. Mas sou atrevido porque o Deus a quem eu sirvo diz que eu posso ser quando eu creio. Fazendo essa mesma pergunta, a questão de emprego, em uma outra denominação, não era da adventista, não faço sermão apenas na igreja adventista, fiz a mesma pergunta que fiz aqui. Tiveram as mãos que se levantaram. Aqui o prazo foram 2 semanas. Lá naquela igreja era o prazo de 1 semana. E ainda foi mais atrevido do que foi aqui, porque eu disse: olha, você vai receber mais de um chamado e você vai escolher para onde você vai. Isso era uma quarta-feira de noite. Na sexta-feira de manhã, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava lá no dia, que tinha levantado a mão como você também levantou. E aquela pessoa era toda alegria, sorriso, só faltava engolir as orelhas. E disse: eu recebi 3 chamados de emprego e escolhi para onde eu vou. As mãos que se levantaram, a bênção foi para aquelas mãos que levantaram, estão precisando de emprego. Os que já têm emprego são abençoados, continuem empregados, não desistam. Mas por favor, não espere, no sentido de não fazer nada. Vá atrás. Quando eu estava desempregado, saí distribuindo currículo até em local que não me era permitido, porque falaram: se você não tem essa qualificação, não adianta. Mesmo assim eu fui. Acreditei, confiei, e graças a Deus, há 14 anos, 6 meses e 3 dias, continuo no mesmo emprego até hoje. Continuando a história, porque o tempo continua, não para. Essa mulher foi ter com Jesus, e diz o verso 23, essa é uma das partes mais duras da história: mas Jesus
verso 23, o que Jesus fez? Não o quê? Respondeu nada. Como pode Jesus Cristo não responder nada? Como pode Jesus Cristo ficar em silêncio quando alguém tão necessitado vai buscá-lo? Se tem uma coisa que eu não gosto é quando alguém fica em silêncio quando eu falo. Lá em casa tem a filha de 14 anos e o filho de 9. E eles sabem que se eu falar alguma coisa, nem que seja um tá certo, eu quero ouvir como resposta. Não gosto do silêncio como resposta. E acredito que quando oramos a Deus, menos ainda nós gostamos quando o silêncio de Deus é dado como resposta. Porque quando nós oramos a Deus, nós oramos hoje, mas queremos que Ele tenha respondido ontem. Eu sei que tem pessoas aqui orando a Deus, já tem um tempo clamando, estão precisando de ajuda, estão precisando de um milagre. Eu sei que tem gente que de madrugada está chorando e perguntando para Deus até quando vai continuar a situação. Meus irmãos, até o tempo que for necessário, porque Deus sabe o tempo certo de responder a tua e a minha oração. Algum tempo atrás, creio que ano passado, começo do ano passado, havia um casal de férias ali no Sesc de Paraná. E mais uma vez de noite, telefonamos para eles. Para quem não sabe, eu criei o ministério do telefone, onde Deus sempre disse para quem eu devo telefonar. Algumas pessoas aqui já receberam desses telefonemas. E telefonei para aquele casal. O problema deles era, queriam que do relacionamento deles nascesse uma criança. E infelizmente não conseguiam. Já casado há cerca de 5 anos e nada da irmã engravidar. São da igreja adventista também. E naquela noite Deus pôde dar em revelação. Eu disse: olha, deixa eu te dar uma boa notícia. Deus já te deu a criança. Você está grávida. Eu consegui, Deus me mostrou, eu vi. E aquela irmã ficou toda alegre, toda feliz. Só que passou um mês, passaram 2, 3 e nada. Cadê a resposta de Deus? E ela ansiosa, aflita, porque queria ser mãe. Eu disse: olha, irmã, tenha paciência. Teve um momento que eu liguei para o esposo e disse: olha, eu vou falar com você ao seu coração, porque talvez você consiga fazer o que eu não estou conseguindo. Acalme a sua esposa. A agitação dela, a ansiedade dela está atrapalhando a ação de Deus. Vocês sabiam que a ansiedade atrapalha a ação de Deus? Querem a prova bíblica? Salmos 46, o verso 10, Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou o quê? E sabei que eu sou Deus. Ou seja, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Temos que fazer a nossa parte, temos que crer, temos que confiar, mas o tempo certo da resposta de Deus, é Ele quem sabe. E passaram-se os meses. Lá pelo 7º mês, aquela irmã entrou em contato e disse: olha, eu agora estou calma, não estou mais ansiosa. Agora eu sei que a resposta é no tempo de Deus. Quando completaram o exato 9 meses, eu recebi uma foto pelo WhatsApp. E a foto dizia assim, abaixo da foto: irmão, você foi o primeiro que me viu grávida. E você vai ser o primeiro a receber o resultado. Na foto vinha aquele exame de farmácia. Tinha lá positivo. É pela cor, né, que se identifica? Tinha lá positivo. Naquela hora eu chorei. Ela chorou. Eu choro fácil, sou chorão. Mas eu vi que as coisas acontecem no tempo de Deus. Se Deus hoje está dando silêncio como resposta para você, para vocês aí em cima, por favor, não parem de acreditar. Continue firmes na fé, porque o tempo certo, Deus há de glorificar o nome dEle na tua vida. Mas você hoje já pode crer que Deus já te respondeu antes de você orar.
Querem a prova disso? Está em Isaías 65, verso 24, quando Deus diz assim: e será que antes de vocês orarem, eu responderei? Estarão vocês ainda clamando e eu os ouvirei. Olha que coisa interessante. Antes de nós orarmos, antes de nos ajoelharmos, antes de clamarmos a Deus, Ele já ouviu a tua oração. Até mesmo aquelas palavras que não conseguiram sair, que vieram em forma de lágrimas de madrugada, Deus ouviu até o som da tua lágrima e providenciou a tua resposta. Mas para isso, eu preciso continuar crendo. Esta mulher, quando Jesus ficou em silêncio, parece que isso não era o suficiente. Olha a continuação da história, o verso 23. Não bastando Jesus ficar em silêncio, olha o que fizeram os discípulos. E diz que os discípulos de Jesus chegaram até ele e disseram: manda essa mulher embora, que vem gritando atrás de nós. Eu vou abrir só um parêntese aqui, por favor. Os discípulos eram os futuros líderes da igreja, confere? Havia uma alma sincera, clamando e precisando da ajuda de Cristo. E o que eles estavam fazendo? Pedindo a Jesus Cristo: manda essa mulher o quê? Embora. Como pode uma pessoa achar-se dono da verdade e dizer quem deve ficar ou não junto de Cristo? Cuidado aos líderes, eu não estou aqui pregando rebeldia, de jeito nenhum, mas cuidado com os líderes que acham-se portadores da verdade, donos da verdade, e podem dizer quem é que pode ficar perto de Cristo ou não. E ainda aqui, e eles ainda pediram ajuda para quem? Para Cristo. Cuidado. Vamos ver realmente a necessidade das pessoas. E por que eles pediram que Jesus Cristo afastasse aquela mulher? Há dois motivos. Um é dito, o outro é encoberto. O primeiro, aquele que é dito, é porque ela vinha o quê? Gritando. Na opinião deles, estava atrapalhando. Mas tem um outro motivo: inimizade entre os judeus e os gregos. Era um povo que eles consideravam imundos. Não eram nem para se misturarem os dois. Os judeus não queriam conversa com os gregos. E agora, aparentemente, esta mulher tinha tudo para desistir. Enfrentou toda uma dificuldade para chegar até aquele momento. E a quem ela foi buscar ajuda, não lhe respondeu nada. E para piorar a situação, os discípulos que andavam com Cristo queriam que ele mandasse a ela embora. Talvez ela agora voltasse para casa e continuasse vivendo a sua luta, a sua dificuldade. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se você veio hoje aqui, que eu sei que tem pessoas aqui com os problemas, não saia daqui acreditando que ainda estão com os problemas. Não faça isso. Você não tem o direito de sair por essa porta achando que Deus não resolveu a tua causa. Você não tem o direito de sair por essa porta achando que Deus ainda vai te responder. Porque pela palavra eu digo que Cristo já tinha até respondido a esta mulher. Sabe por quê? Porque a fé diz que ela é a certeza das coisas que o quê? Que não se veem. Apesar de não se ver, não vê a solução ainda, você talvez ainda não sinta a cura física, se o seu problema é físico, creia pela fé, enxergue pela fé que você já está assim curado. Creia que você já conseguiu o seu emprego. Creia que o seu casamento já está salvo, recuperado, para a honra e glória de Deus. É difícil falar de fé hoje em dia, me perdoe dizer, principalmente entre os adventistas, porque temos já incutido em nossa mente que esse tipo de coisa acontece nas igrejas pentecostais. Não, acontece na igreja adventista. Essa mulher podia ter desistido, mas quanto maior foi a provação, quanto maior foi a dificuldade, olha o resultado. Olha o resultado no verso 25. Olha o que fez esta mulher. O que fez a mulher? Ela chegou e fez o quê?
Ela fez o quê? Parece que só duas pessoas estão entendendo. O que essa mulher fez? Adorou, ela aumentou o seu fervor. Quanto maior a luta, maior foi a adoração dela. E eu e você temos luta? Temos dificuldade? Temos. Mas eu me pergunto, temos a adoração? Não sei. Temos a comunhão? Não sei, eu sei de mim. De vocês eu não sei. É algo que é pessoal. Esta mulher deixou a lição que quanto maior a aprovação, maior tem que ser a adoração. Porque Deus vai poder agir quanto nós mais acreditarmos nele. Deus vai poder agir mais quando nós dermos mais da nossa fé nele, para ele. Porque se tem uma coisa que impede a ação de Deus em nossa vida, sabe o que é? Livro de Mateus, capítulo 13, o verso 58, diz assim, falando sobre Jesus, diz que ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. A incredulidade é uma barreira que impede a ação de Deus. Deus está pronto para agir, Deus está pronto para fazer o milagre, Deus está pronto para te curar, mas a pergunta é, eu estou pronto para receber esse milagre, esta cura, esta bênção? Ou será que ainda estou vivendo muito da incredulidade? Eu contei uma história aqui, alguns anos atrás, vou contar de novo hoje, porque nem todos estavam presentes naquela noite. Uma irmã nossa na fé, eu não sabia quando falei com ela, estava com câncer nos seios. A coisa estava tão difícil que ela sequer estava podendo ir para a igreja de tantas dores que sentia. Ficava em casa sem blusa, até uma blusa, você imagina o que é isso? Uma blusa tocar na pele e doer. E numa noite, numa quinta-feira de noite, eu estava no trabalho, eu trabalho de noite. Aliás, é o melhor horário para telefonar para mim, noite sim, noite não. Quiser entrar na madrugada conversando a palavra de Deus, a gente entra. E umas 10 horas da noite, Deus disse para mim assim, telefona para a irmã fulana, vou poupar aqui o nome. Ele está certo, vou telefonar. Eu nem gosto, já era 10 e pouco, eu não gosto de telefonar depois das 10 horas. Eu recebo ligação, mas eu mesmo telefonar não gosto. Telefonei e comecei, minha irmã, desculpe pelo horário, mas Deus mandou eu telefonar para você. Ela mora em um apartamento. E normalmente apartamento não tem biqueira para se recolher água de chuva. Eu digo, minha irmã, se chover hoje à noite, você tem como parar a água da chuva? Ela disse, eu tenho. Não sabia nem como ela ia fazer isso. Eu tenho. Pois olha, prepare a vasilha, porque vai chover hoje à noite e você vai parar a água. E você vai pegar essa água e vai jogar onde você tiver com problema de saúde. Eu não sabia o que era nem onde era. E você vai jogar essa água. E acredite que você já está curada. Naquela noite choveu. Olha que pessoa de fé, essa irmã. Acreditou e choveu. E ela disse, meu irmão, choveu apenas para encher a vasilha. Era um balde. E ela se banhou com aquela água da chuva. Na sexta-feira de manhã cedo eu telefonei para ela. Mas que diferença na voz. Na noite anterior, a voz era de alguém doente, enferma mesmo, fraca, uma pessoa que estava passando por dores. Mas às 7 horas da manhã, e que Deus seja glorificado por isso, quando aquela irmã atendeu, o milagre já tinha acontecido. Era quase que possível pegar na alegria daquela irmã. E ela toda eufórica disse, irmão, aí sim ela disse o problema dela. Eu tinha nódulos nos seios, câncer, e já comprovado por exames e mais exames, ok? Eu tinha câncer, meu irmão, e agora enquanto estou falando com você, eu estou apalpando os meus seios, meu irmão, e não tem mais nenhum nódulo. Glória a Deus. Até hoje eu tentei trazê-la para cá, mas ela está para São Luís. Ela ia dar o testemunho aqui, porque eu estou só falando por cima, por alto. Quando ela conta o testemunho, eu choro.
É uma coisa maravilhosa, porque nada melhor do que a pessoa que viveu o milagre falar. Eu posso até tentar transmitir, mas não consigo. Quanto maior foi a provação, esta mulher aumentou a adoração e a fé em Deus. E esta também, esta mulher cananeia, grega, aumentou a sua adoração. Aí Jesus foi e respondeu para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu vou abrir um parêntese de novo no sermão. Tente imaginar. Vou pegar aqui esse jovem de óculos, não conheço. Se eu chegasse aqui e dissesse seu cachorro, é ofensivo, não é? Imagine eu chegar assim para uma pessoa, sua cadela, é ofensivo, não é? Jesus Cristo chamou a mulher de quê? Para quem conhece a cultura judaica, sabe daquela época, se eu estiver errado aqui, por favor me corrijam. Os judeus chamavam os gregos de quê? De quê? De cães, imundos, impuros. E Jesus Cristo ofendeu a esta mulher. Deixa eu perguntar, como é que eu reajo quando alguém me ofende? Tem gente que é assim. O lema é: eu não levo desaforo para onde? Eita, conhecem, né? Tomara que não seja esse o lema de vocês, certo? E quando a gente não leva desaforo para casa, alguém vem com uma injúria, uma ofensa, o que a gente faz? Revida. Se não for na mesma proporção, é maior, nunca a menos. Mas é isso que a palavra de Deus ensina? Não, né? Onde é que está o texto para a gente provar? Meus irmãos, a palavra de Deus ensina isso. Em primeiro lugar, nós temos que aprender a fechar a boca. Silêncio. Tem um ditado chinês que diz assim: se tuas palavras não serão melhores que o teu silêncio, fica calado. Ok? Mas indo para a Bíblia, saindo do ditado chinês, que por sinal é muito bom, é muito certo, mas indo para a Bíblia, no livro de 1 Pedro capítulo 2, o verso 23, diz que Jesus, quando era injuriado, ele não maltratava, quando era afrontado, ele não revidava, mas entregava-se a Deus, entregava-se àquele que julga justamente. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós queremos revidar, nós estamos querendo tomar as dores e estaremos errados, porque a ira do homem, está lá em Tiago capítulo 1, verso 19, a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Então, por favor, quem for aqui que a gente chama, eu sou pavio curto, por favor, vamos aprender a ficar calado. É possível? É. Por experiência própria eu digo isso. Eu sou ignorante, sou grosso, de pavio curto e não gosto de levar desafio para casa. Esse é o meu eu. Não dispensava nem irmão de igreja. Só para dar um exemplo. Uma vez cheguei na igreja, não foi aqui não, tá? Como eu ando em muitas igrejas, não preciso saber onde foi. Cheguei, pessoa que estava na recepção foi cumprimentar, o feliz sábado de praxe. Depois do feliz sábado, olhou assim para mim: onde tu comprou essa camisa? Tinha para macho? Na porta da igreja, misericórdia, né? Nesse tempo, eu ainda vivia essa história de não levar desaforo para casa. E dei uma resposta. Ele perguntou: onde tu comprou essa camisa? Tinha para macho? Desculpe apontar, tá? Tinha para macho? Eu disse: por quê? Tu quer comprar uma para o teu? Sim. Infelizmente, misericórdia para mim também. Misericórdia. É isso que eu estou dizendo, que infelizmente muitos de nós somos assim. É bateu, levou de volta. Mas a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus nos ensina a ficarmos calados e nos entregarmos a Deus que julga, justamente que Ele julga a situação. Mas talvez eu seja daquele que, não, mas eu não consigo ficar calado. Tudo bem? Então o que se fala nesse momento? No livro de Colossenses capítulo 4, verso 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre temperada com sal. Mas tem uma parte que ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável. Agradável vem de graça, tá? O que é graça?
é um dom imerecido. A pessoa receber algo que não merece. Se a minha palavra tem que ser sempre com graça, se o rapaz aqui me ofendeu, me chamou de feio, o que não é verdade, porque minha mãe, minha esposa, meus filhos dizem que eu sou lindo, e eu acredito, certo? Se o rapaz me chamou de feio, o que eu devo responder? À altura do que ele disse? Se é para eu responder com graça, é isso que eu devo responder? Eu devo responder: olha, posso até ser feio aos seus olhos, mas aos olhos de Deus eu sou lindo. Estão entendendo? E quer uma prova disso, que não tem ninguém feio? Está lá em Eclesiastes capítulo 3, o verso 11. Lá diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, se você foi feita por Deus. Estou vendo um bocado de pessoas formosas na minha frente. Todos são lindos e lindas aos olhos de Deus. Não existe imperfeição aqui nesse templo. Todos somos diante de Deus e junto deles perfeitamente lindos. Mas continuando a história, e por favor, vamos aprender a ficar calados, a não revidar as ofensas, que aliás, vou abrir um parêntese, já vi muitas comissões tão somente porque os irmãos não ficaram calados, comissões desnecessárias, tão somente porque não souberam seguir o que a palavra de Deus ensina, ok? Mas continuando a história, essa mulher nos dando a lição, ela nem atentou para aquela ofensa de Cristo, e ela recebeu, e olha o que ela fez, verso 27, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que essa mulher estava dizendo? Ela acreditava tanto no poder de Deus, ela acreditava tanto no milagre que Cristo podia fazer, que apenas as migalhas do poder de Cristo, apenas só farelo dos milagres de Deus, ela sabia que seriam mais do que suficiente para resolver o problema dela. E eu pergunto: você também crê que o poder de Deus é mais do que o suficiente para resolver o teu problema? Eu creio realmente que Deus pode pegar a minha situação, por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja, eu de fato creio que Deus pode resolver. Se eu creio, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem gente aqui pedindo oração a Deus, que eu sei, não tem? Está com um pedido especial para Deus, não tem? Tem, eu sei que tem. Não, eu tenho certeza disso. Quantas vezes tem, faça pela mão mesmo, preciso dizer, quantas vezes você já pediu para Deus por essa situação? Faça aí com suas mãos, me apresente, se 5, se 1, se 2, 3, quantos, se foi mais do que 10, levante as duas mãos. Vocês pediram, não é? Me perdoe dizer para vocês, parem de pedir, podem parar. Se vocês creem hoje que Cristo já respondeu, a partir daquela porta ali, não peçam mais, da porta para fora não peçam. Sabe por quê? Porque se você e eu cremos que Ele já respondeu, por que continuar pedindo? O problema nosso é que nós não entendemos sobre a questão da oração. Falamos que acreditamos, mas não vivemos a crença. Sabe como é que é a questão da nossa oração? É mais ou menos como a minha esposa e minha filha, hoje 14 anos, mas ela tinha 3 na época. A minha esposa ia para o trabalho, ia levar a minha filha junto. Só que o tempo estava para chuva. Aquele tempo que ameaça a chuva mesmo, já era iminente a chuva. A minha esposa chamou a minha filha e disse: filha, vamos orar, papai do céu, para que não chova. Junto as duas: papai do céu, nós vamos sair agora, em nome de Jesus, fazer com que não chova, para que a gente chegue seca no trabalho, enxuta, em nome de Jesus, amém. Assim que terminou a oração, vocês conseguem imaginar o que minha esposa pegou? Pelo visto era o que vocês fariam, né? A minha esposa fez exatamente isto. Assim que se pede, ora a Deus: Senhor, que não chova, aí termina, mete a mão no guarda-chuva. Que fé é essa? E a minha filhinha, usada por Deus com apenas 3 anos, disse assim: mas mãe, nós não oramos para não chover? Foi divinamente inspirada. Não, filha, nós oramos para não chover até chegar no ônibus. Mas chegar no ônibus tem que estar com sombrinha.
Não foi a resposta correta. Mesmo assim ela teimou e levou a sombrinha lá de casa para parar do ônibus. São 3 quarteirões. No meio do segundo quarteirão, o sol apareceu e minha filhinha olha para a mãe e disse: está vendo, mãe? Olha o sol. É esse tipo de fé que Deus pede. Não precisa ser uma fé imensa, tamanho de muito, médio, pequeno, não. Ele quer que tenha fé. Porque se nós tivermos fé, é esse o desafio. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai usar esse mínimo e fazer maravilhas, proezas e grandezas. Então você que levantou a mão dizendo que está pedindo já não sei quanto tempo, para de pedir, porque só as migalhas do poder de Deus são mais do que o suficiente para resolver o teu problema. Ah, Estélio, mas você não sabe qual é o meu problema, por isso que você está dizendo isso. Pode ser. Ah, Estélio, mas o resultado médico meu diz que eu tenho este problema. É verdade, o teu resultado médico está dizendo que você tem a doença. Foi igual uma jovem amiga minha, lá em Curitiba. E aqui eu vou concluir, certo? O tempo já se esgotou. Ela chegou cedo na faculdade e telefonou para mim. Ela estava triste, casada também. Eu não conhecia nem por foto o esposo dela, ok? Só salientar esse detalhe e depois eu digo por quê. E ela estava triste porque tinha recebido o resultado médico e ela infelizmente tinha um útero seco. Útero seco, impossibilidade de gerar vida, não é? Um filho ou uma filha. E ela estava muito triste, almejava tanto ser mãe. Eu pedi para ela, eu disse: olha, fecha teus olhos. Está com os olhos fechados? Ela disse: estou. Eu vou te ajudar na tua fé. Você está grávida. Mas como? O exame dizia que não podia. Eu digo: você está grávida. Eu vou te ajudar. É uma menina. Aí ela disse assim: do cabelo cacheado. Eu digo: é do cabelo cacheado e ela é moreninha. Você crê nisso? Ela disse: eu creio. Pois nós vamos orar a Deus e não vamos mais pedir nada. E eu perguntei ainda para ela: olha, você tem uma coxa rosa em casa, não tem? Ela disse: tenho. Você vai colocar hoje na cama, você vai se ajoelhar do lado, você e seu esposo, e não vai orar a Deus pedindo pela vida, mas você vai se ajoelhar e orar agradecendo a Deus pelo dom da vida. E você está grávida. Exato 9 meses depois, nasceu uma menina, cabelo cacheada e moreninha, para honra e glória de Deus. Mas o resultado dizia que não podia, e daí? O resultado dizia que era doente, e daí? Porque maior do que os resultados médicos é o poder de Deus. Se Deus fez tantos milagres no passado, Ele não é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por que não pode realizar hoje? E hoje Deus me trouxe para cá, depois de tantos anos frequentando a igreja adventista, no primeiro sábado na Central, para poder dizer ao seu coração, para poder dizer para você, sua pessoa, falar ao seu ouvido: para de pedir, comece a agradecer, porque o que Deus tem preparado para você é algo tremendo. É algo tão grandioso que diz lá em Abacuque capítulo 1, verso 5: olhai entre as nações, vede e maravilhai-vos, eis que realiza em vossos dias uma obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. É esse milagre, é essa obra tal que Deus quer realizar na tua vida. Tinha muito mais coisas para falar, mas infelizmente o tempo não deixa. E concluindo só com o que disse Jesus para aquela mulher, Ele disse assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, conforme tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Com a Bíblia na mão, eu digo agora para você, eu quero acreditar que você também é uma pessoa de grande fé, vocês aí em cima também. Eu quero acreditar que sim, Cristo já operou o milagre. Não importa em qual área, material, espiritual, saúde, Deus já deu a cura. Deus já providenciou a resposta. Creia,
confie e volte para casa já glorificando a Deus. Volte para casa já na fé de que Ele já te respondeu. Volte para casa porque nos é ensinado lá em Provérbios 3, o verso 18. Desculpe, livro de Provérbios, capítulo 23, o verso 18. Lá diz assim: deveras há um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Qual a esperança que você vai sair por essa porta? Porque Deus está dizendo que para você há um bom futuro. E para concluir com o último verso, livro de 2 Samuel, capítulo 7, o verso 3, lá diz assim: vai e faze segundo tudo quanto tem proposto em teu coração, porque o Senhor é contigo. E eu pergunto, quer você já agora desfrutar desse milagre? Quer ver Deus já realizando neste momento esta bênção sobre sua vida? Eu vou pedir que o nome de Deus seja louvado. E enquanto Deus for louvado, eu queria que você se colocasse em pé. Não para mim, Estélio não é ninguém, não é nada, mas colocasse em pé para Deus, para expressar publicamente diante de todos os anjos, até mesmo os caídos, que sim, Senhor, eu creio. Posso ainda não ter recebido, mas eu já consigo ver. E se você crer, faça a oração a Deus em agradecimento por ter recebido sua cura e sua bênção. O seu amor. Capítulo 4, verso 6 diz: não andeis inquietos com coisa alguma. A partir de hoje, não deixe mais as antigas inquietações tomarem conta dos vossos corações e mentes. E continua o verso dizendo: em tudo sejais conhecidos diante de Deus pela sua oração e súplica com ação de graças. Que sejamos conhecidos por Deus, não mais só pelas petições, mas com ações de graça. E que as inquietações sejam postas de lado em nome de Jesus. Eu sei que não é costume a gente se ajoelhar no final do culto, mas eu vou me ajoelhar para orar a Deus. Se você quiser, fique à vontade, se não, pode ficar em pé. Oremos a Deus. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus, nos colocamos voltados ao pó da terra, ajoelhados, para te dar graças pelos momentos de tua palavra, onde podemos ver que o Senhor se importa conosco, que a despeito das lutas e dificuldades, podemos ver na tua palavra que ainda assim é possível continuar crendo em ti. Ensina-nos, Senhor Deus, a ter um coração preparado para receber a tua resposta, se de imediato ou só para algum tempo mais à frente. Que ainda assim continuemos crendo que tu és um Deus que atende as nossas orações antes mesmo de pedirmos. Querido Pai, que o Senhor cada dia mais venha fortalecer-nos, Pai, nossa fé, e que isso venha resultar em cultos de ação de graça ao teu santo e eterno nome. Querido Deus, cada pessoa que aqui se colocou em pé, expressou para ti que acredita no teu milagre, acredita no teu poder. E conforme a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor pessoalmente trabalha na vida daquele que em ti espera. Então trabalha na vida, Senhor Deus, de cada irmão, cada irmã e amigo que nos visitam. Seja, Senhor Deus, com esse povo. Mostra a cada um deles, assim como também a mim, que tu és um Deus todo-poderoso, um Deus vivo que opera maravilhas. E que essas maravilhas, Senhor Deus, sejam apresentadas em nosso meio, através dos milagres que o Senhor tem ainda a realizar em nossa vida. Agora que vamos para os nossos lares, leva-nos em paz e protege-nos, abençoa-nos, e que o alimento que vamos digerir daqui a pouco seja abençoado e que o mesmo venha a resultar em força física para o templo do teu Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.